O termo esquizo deriva da palavra grega que significa cisão, enquanto frenia refere-se à mente. Apesar da interpretação literal de esquizofrenia sugerir uma cisão da mente, é fundamental compreender que não se trata de uma dissociação da personalidade, como frequentemente retratado em certos meios de comunicação. Em vez disso, a esquizofrenia descreve um padrão difuso e fragmentado de pensamento que se manifesta em uma série de sintomas variados e distintos entre os indivíduos afetados. Na verdade, a esquizofrenia é considerada uma síndrome complexa, caracterizada pela presença de uma variedade de sintomas que podem se manifestar de formas distintas em diferentes pacientes. Esses sintomas podem ser categorizados em 3 áreas principais: sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas cognitivos, cada um deles apresentando características específicas e impactos distintos na vida dos afetados. Dentre os sintomas positivos, o termo positivo não implica em algo benéfico, mas sim em uma manifestação clínica adicional que não possui correspondência com processos fisiológicos normais. Tais sintomas incluem experiências psicóticas, tais como delírios, alucinações, discurso desorganizado e comportamento catatônico ou desorganizado, os quais carecem de uma base fisiológica no organismo. Os delírios, por exemplo, são crenças falsas mantidas com extrema intensidade, levando os indivíduos a permanecerem firmes em suas convicções mesmo diante de evidências que as contradizem. Dentre os tipos de delírio, podem ser observados casos de delírio de controle, nos quais os pacientes acreditam que forças externas controlam suas ações, ou delírios de referência, nos quais observações aparentemente irrelevantes são interpretadas como referências pessoais diretas. As alucinações constituem outro tipo de sintoma positivo, manifestando-se como percepções sensoriais que não têm correspondência com a realidade, abrangendo tanto experiências visuais quanto auditivas, incluindo a audição de vozes ou comandos inexistentes. O discurso desorganizado, por sua vez, se caracteriza pela expressão caótica e incoerente de pensamentos, como a produção de um discurso composto por palavras ou frases desconexas que carecem de um sentido lógico. O comportamento desorganizado, observado em alguns casos, manifesta-se por meio de ações incomuns, desconexas ou sem propósito aparente, como vestir roupas inadequadas para as circunstâncias. Além dos sintomas positivos, os pacientes também podem apresentar sintomas negativos, que envolvem a redução ou a ausência de processos mentais ou comportamentais considerados normais. Estes podem se manifestar como uma diminuição na capacidade de expressar emoções, uma perda de interesse por atividades anteriormente consideradas prazerosas, ou ainda como uma expressão emocional superficial, como no caso do chamado afeto raso. Por fim, os sintomas cognitivos, embora mais sutis e difíceis de serem identificados sem a aplicação de testes específicos, incluem dificuldades na memória, aprendizado e compreensão, impactando a capacidade de processar informações e interagir com o ambiente de forma adequada. Dessa forma, a esquizofrenia se apresenta como uma condição complexa e multifacetada, cujo diagnóstico requer a presença de uma combinação específica de sintomas ao longo de um período mínimo de 6 meses. Quanto às possíveis causas da esquizofrenia, ainda não há um entendimento completo sobre os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento. Embora estudos tenham indicado a possível relação entre a esquizofrenia e níveis elevados de dopamina no cérebro, evidenciada pela eficácia parcial de certos medicamentos antipsicóticos que atuam no bloqueio dos receptores D2 da dopamina, outras substâncias neuroquímicas, como a norepinefrina, serotonina e GABA, também podem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento e na manifestação dos sintomas. Ademais, evidências provenientes de estudos epidemiológicos e genéticos sugerem a influência de fatores ambientais e predisposições genéticas na ocorrência da esquizofrenia, embora nenhum gene específico tenha sido conclusivamente associado à condição. Além disso, fatores ambientais, como exposição precoce a determinados estímulos ou disfunções autoimunes, como a doença celíaca, também foram relacionados ao aumento do risco de desenvolvimento da esquizofrenia em determinados indivíduos. No entanto, o tratamento da esquizofrenia continua a ser um desafio, e os medicamentos antipsicóticos são frequentemente prescritos. Embora a abordagem terapêutica deva ser abrangente e multidisciplinar, envolvendo não apenas a administração de medicamentos,
mas também a psicoterapia e a assistência de profissionais de saúde especializados em diversas áreas. Enquanto os antipsicóticos podem ser eficazes na redução dos sintomas, é crucial considerar os potenciais efeitos colaterais e os aspectos individuais de cada paciente ao formular um plano de tratamento abrangente e eficaz.